Agora sim. Boa noite, Bruna, Cris, Ana Lima, Tinginato, Thelma, nossa convidada de hoje, Julie, Raquel, muito bem-vindas, bem-vindos aí quem está presente pelo YouTube, pelas páginas do Facebook, Pano da Terra, Ver Tingimento Natural. A nossa convidada de hoje já está aqui, que é a Thelma, daqui a pouquinho eu falo um pouco mais dela. Bom, sejam bem-vindos então, estamos na live 7 da jornada Desvendando as Cores Botânicas, Atalhos e Obstáculos na Aplicação Comercial do Tingimento Natural. Então, essa jornada é um aquece para a segunda edição do workshop Tingimento Natural na Moda, 50 tons de planta, que vai ter uma abordagem então um pouco mais prática do que a primeira edição, onde foram abordados mais assim oportunidades e possibilidades de aplicações com o tingimento natural, tá? Então agora a gente vai ter uma abordagem um pouquinho mais prática. Então a jornada são lives diárias de segunda a sexta, sempre às 20h33. Hoje peço desculpas porque atrasei uns minutinhos. Então iniciamos no dia 29 de junho e vai até sexta-feira, dia 10. Segunda-feira, então, será disponibilizada a primeira aula do workshop, são 3 aulas. E as inscrições estão abertas, então, no link da bio aqui do Instagram da Pano da Terra e também em alguns posts do Facebook para fazer a inscrição, certo? A gente está com um probleminha, eu não consegui resolver ainda, que quem se inscreve aqui pelo Insta não está recebendo aquele e-mail de confirmação da inscrição, tá? Mas, em geral, a inscrição tá ok. Mas, enfim, qualquer coisa, se alguém achar que não deu certo, pode me mandar o e-mail no direct para eu conferir, até para eu checar se mesmo assim está funcionando a inscrição direitinho, tá? Mas o mais garantido é lá pelos links do Facebook. Bom, então sejam muito bem-vindos aí à nossa live 7. Eu sou a Vanessa Tomazelli, fundadora da Pano da Terra, e a live de hoje é um obstáculo. O título dela é Cidade Pequena, tá? Então hoje a gente vai ter a participação da Thelma Oliveira, que também é aluna do nosso curso online de Tingimento Natural. Ela é professora de artes e arte terapeuta e mora aqui pertinho de Porto Alegre, relativamente perto, né? Em Arambaré, que é uma cidade pequena. Então achei oportuno assim a participação dela para contribuir aqui com o nosso tema, tá? Mas então, morar em cidade pequena é um obstáculo na aplicação comercial do tingimento natural? Quem aí se arrisca a dizer se é mesmo um obstáculo ou não? Vamos ver o que aí vocês têm a contribuir conosco. O que vocês acham? É um obstáculo? Pessoal aí, quem se arrisca? Vamos esperar aqui. Pessoal do YouTube aí não? Bom, na verdade, assim, eu diria que tem mais vantagens do que desvantagens, tá? Porém, um obstáculo é justamente para venda direta, né? A gente está, então, abordando aqui na jornada atalhos e obstáculos da aplicação comercial e não da aplicação ou do uso do tingimento natural, tá? Mas do uso comercial mesmo dessas técnicas. Então, morar em cidades pequenas é um obstáculo justamente, a Thelma aqui está dizendo e não né? Então, como eu disse, tem pontos positivos e alguns nem tanto, né? Então, na minha opinião, tem mais vantagens e ao longo aí da live, então eu vou falar mais delas. Mas é um obstáculo principalmente por essa questão de venda direta, porque, obviamente, uma população menor, você tem um público menor, dependendo dessa cidade, como essa é uma cidade onde a população tem um poder aquisitivo maior ou menor, mas em geral o público é menor, então as chances de pessoas com poder aquisitivo para adquirir essas peças também é que esse público seja pequeno, porque justamente são peças que acabam sendo
tendo um preço maior, elas têm um valor maior, não é preço, tá? Porque a gente tem, já comentamos aqui, mas na quinta-feira a gente vai ter uma live específica para falar do preço das peças, mas as peças com tingimento natural, por serem artesanais, então é uma tinturaria extremamente artesanal, você não consegue fazer peças aí em escala muito gigante assim, né? Por mais que tu tenha um ateliê legal, não é uma escala industrial, digamos assim. São peças artesanais, envolvem o cuidado da tintureira, para não manchar, enfim. O custo das matérias-primas, algumas principalmente mais raras, são caras, né? Também tivemos uma live a semana passada falando do acesso aos corantes naturais, onde a gente comentou isso, né? Que alguns corantes têm um custo bem elevado, então isso se reflete nas peças. E também porque geralmente se aplica em peças com um enfoque de sustentabilidade, então envolve também uma fibra mais nobre, uma fibra natural, ecológica, que também tem um valor agregado, enfim. E aí, numa cidade pequena, pensando em venda direta, isso pode se tornar um obstáculo, tá? Mas lembrando que hoje em dia a gente tem internet, né? Então, esse obstáculo pode ser contornado através disso. Então, depois também quero falar um pouquinho mais dessa possibilidade, tá? Então, antes de falar desse obstáculo específico, eu quero falar de algumas vantagens, então. Justamente nessa live da terça passada, que a gente falava do acesso aos corantes naturais, eu trouxe o Daniel, né, que ele também é aluno do curso e é do Rio de Janeiro, né, capital. Eu tenho vários alunos do Rio de Janeiro, pensando em estados, acho que é o estado que eu mais tenho alunos, mas agora nessa turma tem 3 alunos do Rio. E principalmente o Daniel e a Kiara, que vai estar aqui na quinta-feira, na live de quinta, eles têm relatado isso, que claro que a quarentena contribui para você, né, não tem como sair buscando muita coisa agora nesse momento, mas pelo menos o que se compra pela internet chega com um frete elevadíssimo no Rio de Janeiro, né? E além disso, tem matérias-primas que custam bem mais caro. Então, matérias-primas mais raras, de cores mais raras. Então, o índigo em pó, enfim, já feita a extração da folha, ele tem um custo bem alto e além disso não é tão fácil de encontrar. Os vermelhos, né? Os vermelhos ou é do pau-brasil, que aí a dificuldade é pela árvore ser ameaçada, então isso é um fator bem limitante. Temos outra fonte nativa que é o crajiru, mas aí ele é uma planta específica da Amazônia e você encontra para comprar dessa região. Então, por exemplo, para mim que sou aqui do sul, do extremo, né, uma ponta extrema do país, ele chega aqui a um custo bem alto, mas é a fonte que eu tenho, por exemplo, mais viável. Não é espécie nativa, não é ameaçada, é extração de folhas, então não envolve prejudicar a planta, né? Eu compro de cultivo, enfim, mas chega aqui a um custo bem elevado. Não é tão caro quanto o índigo, mas em termos de rendimento, assim, eles até têm, por quilo ele não é tão caro quanto o índigo, mas em termos de rendimento eles chegam a ser similares, digamos assim. Em termos de pensando em camiseta, o custo por camiseta fica bem parecido, tá? Bom, então, por que eu tô falando de tudo isso? Em cidades pequenas, você tem possibilidade de ter contatos mais próximos com agricultores para obter diversas matérias-primas a um preço melhor, sendo que também se torna fonte de renda para agricultores que não de matérias-primas que eles não venderiam se não fosse com essa finalidade. Então dá para buscar parcerias, para aproveitar resíduos, daqui a pouco para que eles cultivem, para descobrir novas plantas nativas principalmente. Então
Nesse sentido, eu acho bem interessante, tá? Eu falo por experiência própria, porque eu tenho bastante contato com agricultores e eu tenho acesso à maioria das matérias-primas que eu uso deles, tirando o crajiru, né, que vem de fora, mas a maioria das matérias-primas eu consigo esse acesso com agricultores. E o próprio índigo também eu tenho intenção de, com o tempo, fazer parcerias para que eles cultivem a indigofera e passar a explorar direto da folha e não do índigo, comprar o índigo já extraído. E isso só é possível, então, já que eu mesma não tenho propriedade rural para cultivar, e também acho super interessante essa possibilidade de parceria com agricultores para, estimular o cultivo de uma planta nativa, uma ou mais plantas nativas que não teriam outras finalidades, né? E isso é um ponto positivo pensando em meio ambiente, né? Você trabalhar com plantas nativas em vez de plantas exóticas. E 2, porque seria mais uma opção de renda para esses agricultores, né? Então, estando em cidades menores, eu considero que esse acesso a matérias-primas é mais facilitado. A gente tem, inclusive, muita planta daninha em lavoura, que é a tintória, né? Já ouvi relatos de picão, de língua de vaca, são plantas espontâneas nas propriedades rurais. A própria camomila, macela, são plantas bem espontâneas aqui no sul, pelo menos. Carqueja, nativa, espontânea, super acessível. A própria araucária, então as cascas, né, também. Mas, então, essa proximidade com agricultores facilita muito o acesso às matérias-primas, pelo menos as mais corriqueiras, tá? Tem alguém aqui que falou que plantou crajiru no vaso, a Malu Vaz, né? Deixa eu te perguntar, Malu, de onde você é? Porque eu ouvi dizer que muito ao sul, por ele ser uma planta bem tropical, aqui muito ao sul, a antocianina ela não fica tão, quando você seca a folha, a antocianina não fica tão rica, assim, tão concentrada nas folhas, em função da diferença de luminosidade daqui. Então, isso é bem comum, inclusive, em plantas, por exemplo, que são originárias, nativas de áreas tropicais, quando são cultivadas em áreas temperadas, elas têm comportamentos bem diferentes por causa aí de comprimento do dia, né, da quantidade de luz que tem um dia, né, que nos trópicos é bem parecida, e nas zonas temperadas varia conforme o ano. Então, as plantas respondem a essa variação do comprimento do dia para floração, para concentração de componentes, né? E como a antocianina na folha é um componente que está diretamente relacionado à proteção contra raios UV, contra, enfim, a incidência de luz, né? Essa concentração varia. Goiânia, acredito que Goiânia não vai ter esse problema, então. Mas se fosse, digamos, aqui bem ao sul, já poderia, sim, ser a gente até pode plantar, mas acaba não produzindo tanto a antocianina, que é o que interessa na folha para atingir, tá? Eu tenho um vasinho de crajiru, ganhei da minha amiga. Acho que a Cris é de São Paulo, né? Acho que em São Paulo também até dá pra brincar com crajiru aí, para cultivar. Tenho feito muitas experiências com crajiru por aqui também, é uma planta que eu gosto muito e é interessantíssimo poder ter essas cores a partir de uma folha, né? Não precisar cortar uma árvore ou arrancar uma planta para usar uma raiz, enfim, é uma possibilidade bem interessante, tá? E sobre a venda das peças, então, que é o que eu considero o principal obstáculo no tingimento, na aplicação comercial do tingimento natural, isso pode ser contornado com boas estratégias de posicionamento online, né? Então, aí, não apenas ter loja virtual, porque loja virtual por si só não vende, né? Você precisa ter posicionamento, então, criar estratégias para ganhar visibilidade, enfim. As pessoas são muito avessas ainda a anúncios pagos, e é
É muito legal o engajamento orgânico, só que redes sociais como Facebook e Instagram, eles têm sido cada vez mais restritivos a quem tem posicionamento orgânico, pensando comercialmente, justamente porque as plataformas querem monetizar essa questão. Então, o Instagram hoje ele é do Facebook e ele está cada vez mais entrando na política que acontece no Facebook. Então, nas redes sociais, se tu faz um anúncio do teu produto, sem fazer anúncios pagos, a rede vai mostrar para, sei lá, nem 2%, são dados já oficiais, né? Não chega nem a 2% do público que te segue, enfim. Então, para quem tem essa intenção de vender no online, as redes sociais são muito importantes e inclusive fazer anúncios pagos, criativos, enfim, porque o orgânico hoje ele tem muito pouca movimentação, né? Os algoritmos não mostram para uma parcela bem pequena pensando no orgânico. Então, por mais que tu tenha um produto maravilhoso, tu esteja todo dia ali criando engajamento e tal, os anúncios pagos têm um potencial bem grande para ajudar nisso. E aí isso direcionar para uma loja virtual. Então, mesmo lojas virtuais, hoje a gente já tem ferramentas gratuitas para criar loja virtual, a gente tem uma série de ferramentas gratuitas para ter esse posicionamento, mas você precisa entender um pouquinho do funcionamento, de como usar lá o Facebook Business para criar anúncios, criar campanhas, criar públicos, né? Enfim. Por isso que, inclusive, no curso online que a gente tem de tingimento natural, como a ideia é movimentar essa aplicação comercial, ou seja, que os alunos possam usar essa ferramenta para ter um retorno financeiro mesmo, seja de renda extra ou para projetar uma marca para viver disso, a gente tem uma aula bônus que para passar justamente todas essas opções, pelo menos as que eu tenho trabalhado com a Pano da Terra, né? Desde o início tenho usado muita ferramenta gratuita, eu gasto muito pouco com ferramenta, assim. Hoje eu optei por pagar a loja online, mas muito mais pela praticidade de mexer do que por ela ser melhor do que a opção que tem gratuita, tá? Então a gente tem essa aula bônus para mostrar todas essas ferramentas, né? Dar uma pincelada em como usar algumas coisas importantes nesse sentido e tenho tido um retorno bom aí de quem fez o curso. Que não é um curso inteiro para aprender esse posicionamento, mas é a ideia de que os alunos aí não comecem zerados, pelo menos os que nunca trabalharam no online, né, que não comecem zerados, porque eu levei muito tempo para aos poucos ir aprendendo, um curso aqui, outro ali, enfim, dando cabeçada, que nem a gente chama aqui, né, para ir melhorando cada vez mais. Então, acho que é um ponto bem importante assim, para quem está começando, porque o tingimento natural em si é maravilhoso, é incrível, mas para aplicar comercialmente a gente tem que pensar nessas ferramentas também. A live fica salva até amanhã, mas todas elas estão salvas lá na comunidade do Face que foi criada para o workshop da semana que vem. Então, se tu te inscrever no workshop, tu já recebe um e-mail com o link para entrar para a comunidade onde todas as lives vão ficar salvas, tá? Eu até deixo algumas, 2 por semana, disponibilizadas aí direto, né? Não tiro do ar. Mas as demais estão todas lá na comunidade, daí a gente concentra um local para trocar ideia, para fazer perguntas, enfim, certo? Bom, então, eu vou chamar aqui outro tópico, né, além de tudo isso, é que a gente fala muito aqui do tingimento natural, com enfoque no têxtil, né, na moda,
Então, como uma ferramenta aí para esse setor, essa linha assim, de uso. Mas os corantes naturais têm aí uma série de possibilidades de uso. Até na live de ontem a gente vinha comentando, né, com a Marcela, que participou aqui, que ela trabalha com tintas minerais, né, e inclusive uma possibilidade de uso. Tintas minerais, por exemplo, argilas, rochas, né, enfim. Mas mesmo os corantes naturais também podem ser usados aí para produzir tintas para pintura de tecido, para pintura de telas, papel, colorir papel, fazer capa de agenda, vários trabalhos com papelaria, enfim, artesanatos diversos. Então, e por isso, então, bem oportuna a participação da Thelma aqui hoje, porque ela é professora de artes e é arte-terapeuta, e a ideia dela, a intenção dela é justamente usar o tingimento natural dessa forma. Então, é mais uma forma que, em cidade pequena, né, se a intenção não for vender peças, vender roupas, enfim, são possibilidades de uso que aí sim a gente tira esse obstáculo da frente, que é a questão da comercialização, né? Então, eu vou chamar a Thelma aqui para ela falar um pouquinho aí dessa intenção de uso que ela tem com o tingimento natural, tá? Vamos esperar que hoje não dê problema aí no nosso som. O Gabriel aqui está falando que no caso dele não é porque está mais perto da mata e tem material tintório. É isso, né, Gabriel? Então, excelente. Vamos aguardar aí a Thelma. Certinho, então. Pode te apresentar aí, Thelma. Tá, bom, então, eu sou Thelma Nogueira de Oliveira, né? Eu moro em Arambaré já há 18 anos, um pouquinho mais. Sou natural de Porto Alegre, mas vim embora justamente para criar os meus filhos aqui, né? Para ter essa tranquilidade, né, da cidade pequena, né? É uma cidade maravilhosa, ela é pequenininha mesmo, a gente está com, acho que 4.000 habitantes. Então, agora, eles já estão grandes, já nem moram mais aqui, mas eu me encantei pela cidade, né? E quando eu vim para cá, eu recém tinha passado no concurso do estado, né, para ser professora. Até uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei aqui foi justamente fazer uma pintura de um pôr do sol de Arambaré numa calça de brim minha, porque eu não tinha onde pintar, eu deitei ela no chão e pintei ela no chão mesmo, né? E me encantei, assim, justamente, eu sempre gostei dessa coisa de ter como imprimir, assim, essa natureza que nos cerca, né? Então, uma das primeiras impressões era essa, né? Tu fazer a pintura de alguma coisa, né? Nas tuas roupas. Dentro da profissão, assim, já de professora, né? De artes, a artes, ela te encanta, né? Pelas cores, por tudo. Então, tu observa a natureza. Eu sempre tive um cuidado e um carinho muito grande com a natureza e sempre pedi que os meus alunos utilizassem mais o material, né, a reutilização, o reaproveitamento. Então, quando tu faz esse trabalho, tu vai conscientizando, né, aos poucos, que é importante esse cuidado, né, com a terra. É importante esse aproveitar o que tu tem ali no teu entorno na hora. Então, foi evoluindo, né, e daí, como tu disse, né, o meu uso seria justamente para isso. Mas foi se ampliando, né? E daí vem essa técnica de frotagem no papel, que tu tira a textura da planta e tu vai criando e tu vai utilizando uma criatividade para coletar essas texturas da natureza e essas cores da natureza, né? E aí, com isso, um belo dia eu abro e dou de cara com a Ecoprint, né? Que nossa, me apaixonei daí de verdade, assim. Só que, com todo essa nova reforma que está acontecendo no ensino médio, onde eles estão colocando umas disciplinas
onde cada escola poderia escolher qual o tema, qual a habilidade que queria gerar com seus alunos. A nossa escola aqui, a Donário Lopes, em Arambaré, os alunos optaram, as escolhas deles foi entre empreendedorismo, customização e sustentabilidade. Tem tudo a ver com a cidade, né? E aí, então, quando eu tive acesso, né, que eu fiz o primeiro workshop, o teu, né, que daí eu vi, assim, as possibilidades de tu ter esse pigmento, né, esse corante natural, porque eu acho que todo mundo sabe, né, quando tu é professora de artes no estado, tu tem que lidar com as questões de onde é que tu vai tirar a matéria-prima para te trabalhar. Não só. E no interior ainda, na cidade pequena, a gente não tem só o problema de acesso e de grana, sabe? Mas do material que tem que vir, como tu comentou, né? Que tem que vir, ou tu tem que ir numa outra cidade para conseguir comprar um lápis melhor, para te conseguir comprar um corante, alguma coisa assim. Então, quando a gente começa a ter esse acesso de unir o útil ao agradável, do corante natural, para te usar, né, para fazer, por exemplo, aquela folhinha de papel que foi para dentro da lata do lixo, a gente faz o papel reciclado. Aí tu pode botar as folhinhas no papel reciclado. E aí agora tu pode tingir com o corante natural. E aí isso tudo tá ali, né? Isso ali tu vai ali no pátio da escola, tu pega a folhinha, tu vai lá na beira da praia, é lotado de eucalipto, que é maravilhoso, né? Sim. Os abacateiros, que eu me encantei pela cor do caroço do abacate, que fica aquele rosa maravilhoso. Para fazer então tudo são elementos que a gente consegue de uma forma muito fácil. E voltando assim essa questão de empreendedorismo, como é uma cidade pequena, a gente tem realmente, né, a agricultura familiar, que é uma das que as escolas consomem, né, deste pessoal, e de tu também mostrar para o aluno que ele não precisa também sempre só sair, né, principalmente, como tu comentou, hoje que a gente tem essa questão da internet. Eu acho que a pandemia, ela também veio de uma forma muito rude com nós, mas ela também veio nos abrir os olhos, nos acrescentar que a gente pode sim morar no interior. Eu optei por sair da cidade grande, né? Eu optei por vir para cá e sou uma encantada. O pôr do sol dá na minha janela aqui na esquerda, sabe? É um campo, é tudo diferente, né? Eu tenho uma tranquilidade e o fato de tu estar rodeado com a natureza te faz tu perceber um pouco mais o outro também, né? Sim. Então, na escola, eu utilizo, assim, quando eu fui fazer o curso contigo, ainda te comentei, né, que eu queria exatamente era ensinar para os meus alunos que eles podem, sim, reaproveitar, customizar suas roupas, né, reaproveitar, não fazer tanto consumo, ter este elemento ali da ecoprint, assim, que eu acho lindo, maravilhoso, que é uma coisa que realmente parece que o mundo agora com a pandemia ele se alertou, né, para olhar para essas belezas, né, para esse cuidado, assim, e parece, eu não sei se é porque eu gosto, e daí aparece muito, né, no meu Insta, e aparece, assim, tudo que eu olho nas vitrines, tudo tem isso, né. Então, os alunos vão poder fazer isso de uma forma muito tranquila, de uma forma muito facilitada, né? Então, esse foi meu objetivo, né, quando eu fui fazer o curso, né? Porque realmente as pessoas só apostavam, mas não te davam o pulo do gato, né? Então, fui fazer o curso para passar para eles, né? E quanto a isso ser um obstáculo, como eu coloquei, sim e não, né? Hoje, eu acho que não existe obstáculo. Tu pode querer morar lá numa ilha. Tu tendo a internet, o obstáculo é a internet pegar. né? Que às vezes dá problema. Mas o obstáculo eu acho que não tem, nem para comercialização. E uma coisa que eu penso, assim, é a questão de tu ter um consumo, né, consciente do que é daqui, né? Perfeito. Tu incentivar
o consumo do que é daqui. Porque quando tu consome o que é daqui, tu não vai gastar em trazer lá de São Paulo alguma coisa, né? Tu explorar o que tem aqui. Tu não vai fazer essa questão de tanto transporte, né? Tantos poluentes no ar para trazer uma coisa que tem lá do outro lado. É que nem assim, ó, a grama do vizinho é mais bonita. Não, olha para o teu pátio, olha para tua grama, olha para o teu entorno, olha para a tua cidade, olha para as pessoas que estão aqui, né? Consumindo. Eu sou uma lixeira já nata, né? Eu adoro, eu faço bijuterias de caco de vidro, e tudo isso eu tento ao máximo instigar os meus alunos, né? Tem uns que dizem assim, mas a senhora olha para uma coisa e a senhora já vê, a senhora olha para uma árvore assim, aquelas folhas dá para fazer não sei o quê, aquilo dá para fazer não sei o quê, e dá, né? Dá tudo. Eu me lembro que eu era pequena e eu dizia assim, eu pensava assim, brincando, né? Quando eu for maior, quando eu crescer, eu quero quero poder fazer tudo. Eu vou construir a minha casa, eu vou construir tudo, sabe? E é verdade, a gente pode realmente fazer isso, né? E fazendo uma complementação sobre esse usar o que é nosso, isso é ainda muito mais importante aquilo que eu vim comentando sobre usar as plantas nativas, porque hoje o contexto que a gente vive da própria agricultura que a gente pratica são métodos trazidos da Europa. Até a maneira de até um tempo atrás arar o solo, que aqui não é necessário, talvez aqui bem ao sul pode ser porque também é temperado, mas em áreas tropicais fazer aragens no solo não é algo necessário. Isso era necessário na Europa porque era depois do gelo derretido, então você precisava abrir o solo, né, para o plantio. Numa região tropical isso é desnecessário e isso foi praticado por muitos anos até exaurir os solos. Foi ali nos anos 70 que se iniciou a pensar em plantio direto, que é você não fazer revolvimento, né, e cultivar sobre a palha. Mas, se você pensar hoje no nosso alimento, os principais alimentos, né, que compõem o prato é feijão e arroz, porque é Brasil, né? Mas, tirando um pouquinho o feijão, os feijões, que mesmo assim não é, né, enfim. Mas o arroz, pensando em mundo, as principais plantas cultivadas, arroz, trigo, batata, milho e soja. O único que é nosso mesmo é o milho, né? Que é da América Latina. E mesmo assim a gente perdeu aquela variedade maravilhosa de milhos crioulos, de, por exemplo, aqueles milhos roxos, milho branco, tem milho de tudo que é cor. Para quem não conhece, quem é mais da cidade grande, um pé de milho crioulo, ele chega a mais de 2 metros de altura. Mas se você for numa lavoura de milho, né, ele não é tão alto. Porque isso foi as grandes multinacionais se apropriando da genética e limitando ela, né? Até para o agricultor ficar amarrado aí comprar a semente híbrida que você planta e depois ela não germina, você tem que comprar de novo, né? Enquanto o milho crioulo, o próprio agricultor, né, há 50 anos atrás produzia, separava a semente e ele tinha a semente, hoje nem isso. Então, a gente tem um mundo de planta nativa que a gente não usa. Por exemplo, o pinhão dá para fazer farinha. Eu tenho feito muito pão de pinhão. E dá para fazer farinha sem glúten, né? Mas é algo assim que se pensou só, a araucária só vale para cortar e explorar madeira, né? E não à toa tá ameaçada. E a região que tu tá já pega uns pedacinhos de pampa, né? De área mais aberta, de campo. E o pampa, ou os biomas campestres, as pessoas não têm noção da riqueza de biodiversidade. Tem estudo da URGS que encontrou 150 espécies em 1 metro quadrado de pampa, né? Absurdamente rico em plantas. Então, trazendo para esse mundo da impressão botânica, da tinturaria, olha a riqueza que a gente perde de aproveitar. E quanto mais a gente dá usos, inclusive usos comerciais, a gente estimula os agricultores, principalmente familiares, que aí tem
essa tradição de cultivar uma diversidade maior de plantas, não fica lá só na soja, e a soja no verão, o milho, e em 2 ou 3 culturas todo ano, sempre as mesmas, né? Então, os pequenos agricultores têm essa aptidão por diversificar e por que não incluir cada vez mais plantas nativas, seja de frutas, né? Aqui, pensando na nossa realidade, aí perto em Tapes tem grandes áreas de butiazais, que o pessoal até criou a rota dos butiazais para explorar, né? Mais a fruta, para reviver até a questão cultural do uso da fruta. Aqui no litoral norte, o açaí, o nosso açaí gaúcho, né? Então, deixar de importar o açaí da Amazônia e consumir o nosso açaí, que, né, imagina, é incrível, a gente tem aqui também uma espécie nossa que produz um açaí maravilhoso. E aí, né, pinhão, guabiroba, pitanga, jabuticaba, uvaia, aquela infinidade de fruta que a gente tem. Onde que você encontra um picolé dessas frutas? São poucas iniciativas, né? Eu conheço iniciativas que trabalham, assim, com produzir e usar a rede aí de frutas nativas do Rio Grande do Sul, enfim. Mas isso devia ter em toda sorveteria, devia ter picolé de fruta nativa no verão, né? E não um picolé de fruta que não é daqui, que nem sequer produz aqui, né? Então, e para tinturaria a mesma coisa, né? Se a gente ficar de olhos abertos e se apropriar do que é nosso também, pensando em biodiversidade, isso se reflete em valorizar, porque a gente só cuida do que a gente conhece e aprecia, né? Tu não tem como cuidar e preservar o meio ambiente se você nem sequer sabe o valor que tem ali. Aí é muito fácil, né? Converter em soja, em reflorestamento, ou seja lá o que for, né? Exato. O que eu percebo e o que eu tento, né, passar para os meus alunos é exatamente isso, assim, da importância de tu perceber o que está no teu entorno, né? Seja ele para o consumo do alimento, seja ele para as belezas naturais, seja ele para o tingimento, né? Tu valorizar, porque quando tu valoriza, aí o outro vai valorizar. Por que que a gente valoriza tanto as coisas que vêm, né, lá dos Estados Unidos? O americano nasce enrolado numa bandeira, né? E ali ele vai super valorizando aquilo ali, nem que seja, não é que seja tão bom, mas eles vão super... E a gente aqui, e principalmente a cidade pequena, tem essa assim, mas é, sabe? Não, é lindíssimo, esse lugar aqui é lindíssimo, porque quem não conhece Arambaré, vem conhecer, porque é um lugar lindo. Vem depois, pelo amor de Deus, agora na pandemia não vem pra cá, vem depois. Exato. Tá? Porque é uma cidade muito pequena e daí ela tem as suas belezas naturais e aí agora vem muita gente, né? Mas eu acho que agora a gente tem que ficar em casa, agora fica todo mundo em casa. Mas aí depois, quando passar, aí venham, né, conheçam e também fazer essa questão assim que eu falo para os meus alunos, puxando, né, para o meu assado, né, para a arte, fazer o artesanato com esses elementos, sabe? Do baixo custo. Tu mostrar a beleza através de um artesanato, através de um tingimento, através de uma comida típica. Se tu valorizar o teu canto, o teu espaço com as tuas, com os teus pormenores, sabe? Vai ser, aí sim eu acho que não tem obstáculo nenhum, entendeu? A gente tem que ter esse entendimento de que isso aqui é nosso e a gente vai valorizar isso aqui. Sabe? O custo, se eu quero fazer uma coisa, se eu puder pegar, esticar o meu braço e pegar, de preferência pegar o que está no chão, já caído, se eu puder fazer só esse movimento e não tiver um custo, as coisas não vão ser caras. Agora, a partir do momento que eu tenho que buscar lá no Japão, entendeu? A partir do momento que eu tenho que buscar em São Paulo, assim, além de estar poluindo, porque eu tenho que ter todo um transporte que me traz isso, e está desvalorizando aqui o que é nosso, eu vou estar ainda ajudando a poluir cada vez mais, né? E tem mais um detalhe aí do trazer de longe, é que o pior é que às vezes chega até mais barato, e aí sim a gente tem que pôr um pé atrás, com certeza. Se teve porque alguém está fazendo custo, isso, alguém está sendo bem escravizado para isso. Exatamente.
entendeu? Inclusive isso, tu valorizar e tu pagar o preço, sabe? Principalmente, a gente vê assim, principalmente o pessoal dos pequenos agricultores, o cultivo do orgânico, o cultivo, o fazer do artesanato, né? Que as pessoas, mas é tão caro. Não é caro, sabe? Não. É tu valorizar isso, sabe? Porque se tu tá querendo pagar barato por uma coisa, tu tá ajudando, tu é coautor da escravidão daquela pessoa que tá fazendo um trabalho escravo, né? Exatamente. Então cuidar bastante isso, assim, é isso que eu procuro, né, enquanto professora mesmo, passar isso para eles, né? E quando eu fiz agora essa coisa do tingimento natural, nossa, eu vou cada vez mais encantada com isso. E quero estampar nas camisetas, fazer camisetas e fazer roupas justamente para mostrar, né, o que a gente tem das nossas belezas, que as nossas figueiras, os nossos eucaliptos, as nossas araucárias, tudo que tiver por aqui, todos os nossos matos, né, a nossa fauna e a nossa flora estampada, né, nas nossas vestimentas, nas nossas agendas, e explorar cada vez mais. Então, eu não acho assim que principalmente hoje, né, a gente não tem esse desafio, assim. Às vezes eu tenho algumas alunas que já estão fazendo challenger, já estão fazendo de maquiagem, não sei o quê, e elas moram no interior e elas já são conhecidas fora até do Rio Grande do Sul. E eu digo, muito olha legal. só, não é a vontade, isso aí não é obstáculo, bem pelo contrário, eu posso muito bem morar num lugar pequeno e viver bem, né, não me poluir, nem visualmente, nem nem sonoro, e nem pelo olfato, e nem pela minha pele, né? E posso estar em contato com o mundo. Isso chama-se globalização. Né? Isso é a maravilha, né, de hoje em dia. E imagina a gente estar, né, na pandemia e não poder, não tivesse, né, uma videochamada, né? Exato. Ficar aí exatamente. 4 meses já sem ver familiares, né, isolados, e olha, que maravilha a tecnologia, né? Tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? É só então saber a gente usar. só saber usar, exatamente. E a gente não ia também poder estar aqui, né, trocando ideia, ensinando, aprendendo, né, nesse movimento. Certeza. Eu fiz um movimento um pouco o contrário do teu. Eu sou filha de agricultor e saí da propriedade com 19 anos para a faculdade, né? E aí, né, trabalho para cá e para lá, já mudei muito de cidade, então, mas Porto Alegre é a cidade maior que eu já morei, faz 5 anos que eu tô aqui, senão eu morava em regiões, né, cidades menores sempre, já morei em cidadezinha bem menor que Arambaré, inclusive, e que inclusive um dos melhores lugares que eu já morei, assim, as pessoas são bem hospitaleiras, não tem qualquer dificuldade para fazer amigos, enfim, é maravilhoso. Mas estou num movimento contrário, mas também pretendo em algum momento... Mas eu acho que tudo é válido, entendeu? Eu acho que tudo é válido, certeza. assim. E o que eu sempre, assim, em relação, né, a arte, eu acho que ela tá no todo, assim, né? E quando tu consegue pegar e unir, né, a sustentabilidade e a arte, e eu ainda como arte terapeuta, né, de tu pegar e buscar a tua essência na essência da terra, né, fazer esses links, e também sou instrutora de yoga, né, então espírito, mente e corpo, sabe, fazer esse link aí, né, esse trimurti aí. De cuidar, e eu acho que cuidar do outro, cuidar do nosso planeta, sabe, e o tingimento natural, eu acho que veio para isso, assim, para nos fazer olhar a plantinha, né, olhar para o ladinho, olhar as cores, que beleza dessas cores, por que a gente tem que destruir, né, para construir alguma coisa, que se destrua, então, valores ruins para se construir bons valores, né? Penso que é isso, se é para destruir alguma coisa. Perfeito, maravilha. Então, Thelma,
tem mais alguma coisa que tu queira colocar, acrescentar? Sei lá, eu fiz umas anotações aqui. Não, acho que é isso, assim, sabe? Eu acho que é conscientizar, sabe? Conscientizar do consumo mínimo e consumo interno, né? Valorizar o que a gente tem do lado. E que a gente não bote, eu acho que os obstáculos maiores, na verdade, são a gente mesmo que coloca, né? É a gente que coloca esse obstáculo. Ah, porque é muito longe, porque eu moro no interior, eu já usei isso, né? A gente já conversou, eu disse, eu não tenho essas coisas. E realmente, para essa venda do real ali, como é que a gente diz, na lojinha ali da esquina, realmente é um pouco mais complicado. Mas a gente não depende só disso. A gente não depende só disso. A gente tem, sim, que buscar baratear, né, e usar o que a gente tem no nosso entorno ali, sabe? Com certeza. Daí sim, a gente vai baratear e a gente vai ver que isso não é obstáculo nenhum para nossa vida, bem pelo contrário. Maravilha. Então, muito obrigada pela tua participação, foi maravilhoso, obrigada, excelente, eu que te agradeço. Bem oportuno. Façam o curso dela, porque ela é maravilhosa. Ela não cansa, ela não se cansa de ajudar e não se cansa de explicar. Muito obrigada, te agradeço profundamente. Obrigada mesmo. Até a próxima, então. Um abraço para ti. Tá bom. E até. Até. Tchau, obrigada. Ai, desculpa, acho que eu já estava fechando aqui. Cortei na... Bom, obrigada então mais uma vez a Thelma, a todos que estão aí ainda. Se alguém quiser fazer alguma pergunta... eu podia ter aberto pergunta antes de despedir dela, né? Eu só vi aqui que a Cris mais cedo falou alguma coisa sobre que ela gosta de participar de feiras. Enfim, para mostrar como é feito, para falar do produto, e eu acho isso ótimo também. Inclusive, eu já vendi muito dessa forma também, participando de feira, de eventos, principalmente eventos onde tem uma grande circulação de pessoas da área ambiental, da área da biologia, enfim. Mas as pessoas ficam bem surpreendidas quando elas começam a escutar sobre o tingimento natural, sobre de onde veio aquele corante ou não, e ficam muito encantadas com o visual, né? Então, sem dúvida, poder mostrar e contar, falar disso pessoalmente é muito importante. As pessoas realmente se sensibilizam, mas o online está aí para nos ajudar, né? Então, enfim, é isso. Se alguém quiser deixar uma perguntinha, fazer comentários finais aí, fiquem à vontade. Hoje a gente saiu do YouTube aí mais cedo, que é para aproveitar melhor aqui a fala da Thelma. Sim, né, Cris? Isso é muito visível, assim, é muito interessante ver a reação das pessoas, o primeiro contato das pessoas com peças tingidas naturalmente, assim, é muito legal ver a reação das pessoas, a surpresa delas, né, principalmente em descobrir de que planta que saiu aquela cor, é maravilhoso, tá? Então é isso, pessoal, boa noite. Não esqueçam de se inscrever lá no workshop, assim a semana que vem a gente segue aí aprendendo, trocando informação. O workshop são aulas gravadas que ficam numa plataforma, disponíveis por uma semana, tá? As inscrições estão abertas e ficarão até encerrar o workshop, mas são aulas gravadas, mas vocês podem interagir através da comunidade que está sendo criada e dos comentários lá na página que vai ficar o workshop, tá? Então, o link da comunidade, quem já está inscrito está recebendo o link, né? Da comunidade, onde também ficam gravadas todas as lives da jornada, que é um aquece para o workshop. E a semana que vem eu também pretendo fazer umas 2 ou 3 lives só para tirar dúvidas das aulas do workshop, tá? Então, a semana que vem a gente também vai seguir com lives.
Ainda não programei horário, ainda testo muito horários de live. Eu comecei, né, em janeiro, lá fazia às 7, depois, mais agora em março, abril, fazia às 18, né? E agora estou testando esse horário das 20h30. Ecocasa. A questão de trocar mudas com outras tintureiras que moram em outro estado, por exemplo. Não entendo ser errado, mas gostaria de refletir caso for errado. Recebi uma muda de Crajiru. Então, Vivi, a Vivi vai participar amanhã da live de amanhã, tá? A Vivi da Ecocasa Decor, ela vai mostrar o trabalho dela, que é incrível, tá? Ai, tá acabando a live aqui. Mas, quem sabe amanhã a gente troca essa ideia sobre a tua pergunta, então vamos guardar para amanhã. Tem 10 segundos aí, vai cair. Então, amanhã a gente fala disso, tá? Uma boa noite, então.